Olá pessoal da Geração Teen, tudo bem com vocês? Eu sou André Cabrerizo e hoje nós estamos com o nosso primeiro resumão da lição da Escola Sabatina dessa semana, ok? Vamos lá, eu já estou com o nosso manual de estudos aqui na mão, ó, a lição dos adolescentes, e aí nós estamos estudando a lição número 5. Vamos começar daqui para frente implementando isso aqui no nosso Instagram, com a participação de vocês, o comentário de vocês. Vem com a gente e vamos estudar a palavra do Senhor. A lição 5, lá no sábado, vem trazendo o objetivo da lição, que é a obediência. A obediência não aquela que é nascida do medo da rejeição, mas da obediência que vem do conhecimento de quem é Deus e do fato de que Ele o ama tanto a ponto de fazer tudo para que você seja salvo. É dessa obediência que a gente está falando. A gente não obedece para receber favor, mas porque respondemos à graça que nos foi concedida por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom, né? A gente vê que Deus nos ama tanto, Ele se coloca tão presente na nossa vida, fazendo tudo para que a gente seja salvo. A única coisa que a gente precisa fazer é obedecer. Partindo para a lição de domingo e segunda, nós temos aí a problemática da lição. A problemática da lição fala exatamente sobre as comidas oferecidas a ídolos e comidas imundas. Lá em Levítico 11 nós temos uma descrição de tudo que nós devemos ou não ingerir, né, comer durante a nossa vida. Isso serve para nós até hoje, é uma regra importante até hoje. E aqui os jovens foram colocados diante dessa situação. E a lição de segunda-feira apresenta algo fantástico para a nossa vida hoje. Quais são as impurezas que nos estão sendo oferecidas, que nos estão sendo impostas e que nós estamos aceitando sem dever? Quais são as impurezas que nós estamos consumindo e que nós já temos uma clara orientação de que não devemos consumir? Seja ela no campo da saúde, no campo do entretenimento, no campo da educação. E aqui nós vemos que os nossos 4 heróis da história, né? Daniel, Ananias, Misael, Azarias, tomaram uma decisão consciente de não se contaminar com esses alimentos. E uma decisão de vida ou morte, porque eles poderiam ter sido mortos. E se o final desse resultado fosse ruim, eles também poderiam ter sido mortos. Porque confiaram em Deus e tiveram a coragem de posicionar pelo que era certo, os resultados foram visíveis. Quais resultados você não consegue atingir hoje? Será que você não está afastado ou distante da vontade do Senhor? Então, a lição está trazendo que obediência pode ser muito mais do que conseguir pequenas coisas. Pode significar a gente realmente fazer a vontade do Senhor. E a lição de segunda-feira fala algo brilhante sobre isso, que nós precisamos tomar decisões conscientes ao lado do que é certo. A lição de terça-feira fala sobre a tentativa de substituir as identidades de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Nos tempos bíblicos, o nome da pessoa dizia muito sobre ela. Geralmente, quando a pessoa recebia um nome logo criança, ela era uma característica que deveria acontecer na vida dessa pessoa. Então, o nome de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias tinham tudo a ver com o Deus Altíssimo, tudo a ver com o Senhor. E aqui está dizendo assim, ó, Daniel significava Deus é o meu juiz, Ananias significava Yahvé misericordioso, Misael significava quem pertence a Deus, e Azarias significava Yahvé ajuda. E os nomes deles foram substituídos por nomes que homenageavam os deuses pagãos. Daniel se chamou Beltesazar, ou seja, quem protege a vida do rei. Bel, que é uma entidade lá do panteão babilônico, que protege a vida do rei. Sadraque significa a ordem do deus Aquel. Misaque significa quem é como Aquel. E Abdenego significa servo do deus Nebo. Olha que coisa louca. Então eles pegaram os nomes que tinham significados muito positivos, que falavam do amor que eles tinham por Jesus, agora por nomes que estão trocando aquela identidade, substituindo aquela identidade por identidades que são pagãs. E aí a gente precisa trazer essa lição para uma reflexão hoje. Quais são os elementos da nossa vida que está tentando substituir a nossa identidade? Quais são os elementos da nossa vida que está tentando tirar a gente do caminho que Deus nos propôs? Então a gente precisa pensar muito nisso e seguir o nosso estudo. No assunto de quarta-feira, então, nós vamos ver
aqui alguns textos que foram muito impactantes no que diz respeito à lição dessa semana, e eu quero ler eles com vocês. O primeiro texto está lá em Romanos, no capítulo 5, no verso 19, que diz o seguinte: Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim de um único homem, muitos serão feitos justos. Olha como é que a obediência é importante. Por causa da desobediência de Adão, todos nós nascemos no pecado. Mas por causa do sacrifício e da ressurreição de Jesus, todos nós temos a oportunidade de sermos salvos. Jesus nos restaurou a oportunidade de voltar à nossa origem, que é o lado dele. Então, esse texto é bem impactante. Depois você coloca lá nos comentários qual texto impacta mais vocês, hein? Quero saber agora. O próximo texto é o capítulo 16, também do livro de Romanos, no verso 19, que diz o seguinte, olha que legal. Paulo falando, né? Olha só. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês e por isso estou muito alegre, mas quero que vocês sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Não importa só ser obediente, você precisa abrir mão do que é mal. Você não precisa se relacionar com nada que é mal. E isso é muito importante, a gente precisa se ligar nas coisas que são boas. E o último texto que eu quero ler com vocês está lá em 2 João, no verso 6, né? Porque só tem um capítulo, verso 6. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Paulo falando, né? Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Os mandamentos de Deus são a manifestação do seu amor. Para e pensa comigo se todos os mandamentos de Deus fossem seguidos à risca. Vamos supor que a gente tirasse todas as constituições de todos os países e substituíssem essas constituições pelos mandamentos de Deus. A gente não teria mais guerra, a gente não teria mais crime, a gente não teria mais tantas tristezas como a gente tem hoje. A manifestação do amor do Senhor se fez através da pessoa de Jesus com a representação do seu caráter, que é a lei de Deus. Então isso é muito importante a gente colocar em voga na nossa vida, que a lei de Deus não nos salva, mas ela indica onde você está errado. Isso é importante a gente ter. E lá no sábado de manhã, quando a gente vê a nossa reunião online, lá no grupo, a gente vai falar sobre isso. Então procure saber, participe da nossa reunião lá, tá bom? Você é convidado. Diz pra gente aí também nos comentários qual desses textos impactou mais vocês, tá bom? Na quinta-feira a gente tem aí o conhecimento de quem é Deus. A lição fala exatamente sobre isso, ó. Eles sabiam quem era Deus, eles compreendiam o seu caráter, eles desejavam que a vontade dele se cumprisse na vida deles. Isso é fantástico. Você conhece a Deus? Sabe quem ele é? Sabe por que ele fala as coisas que ele fala? Tudo que Deus nos traz é para a nossa proteção. Então, a lição de quinta-feira mostra que eles não tiveram problemas em fazer a vontade de Deus porque eles conheciam a Deus. E o conhecimento de Deus vem pelo estudo da palavra e pela oração. Na lição de sexta-feira, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Imaginem que no final desses 3 anos que a lição apresenta, e você dá uma estudadinha lá para você correr atrás desse assunto, Nabucodonosor testou os 4 jovens. Houve um teste. E conforme diz no nosso texto-chave, eles foram achados 10 vezes melhores do que todos os outros. Quando a gente estuda isso, a gente fica meio chocado, porque a gente vê que Deus os abençoou com a inteligência e tal. Mas eles fizeram a parte deles. Ou seja, nós não temos desculpa. Nós precisamos fazer a nossa parte. E isso é muito importante. Olha o que diz aqui, ó. O testemunho deles em favor de Deus foi coerente em todos os sentidos. O que adianta você dizer uma coisa e fazer outra? Não é bom para ninguém quando isso acontece, quando a gente faz uma coisa e fala outra. Mas não, aqui ele está dizendo que o testemunho dos jovens em favor de Deus foi coerente em todos os sentidos. Eles confiaram em Deus, obedeceram às orientações divinas, fizeram parte e foram recompensados e honrados diante dos grandes homens daquela época. Se você realmente quer fazer isso, você precisa se entregar a Jesus. E é por isso que eu quero fazer uma oração com vocês agora, bem brevezinha. Senhor Jesus, nos ajuda a fazer sempre a sua vontade. Nos dá a clareza da sua palavra
É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.